servir ao Senhor, não importa aquilo que venha. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Diz assim: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Podeis sentar, irmãos? Oração poderosa é o nosso assunto desta noite. Mas eu já quero partir de um princípio de que a oração poderosa é aquela que tem resposta. Esta é a oração poderosa, a que tem resposta. A oração sem resposta significa que ela não alcançou o seu objetivo. Agora, meus irmãos, fazer oração poderosas é uma grande necessidade que eu e você temos na nossa vida cristã. Oração que toque aos céus, oração que toque o coração de Deus, oração que faça com que Deus atenda às nossas necessidades ou necessidades de outros e até de uma nação. Nunca em toda a história da igreja, a igreja precisou de orar como nos dias atuais. Esta é uma igreja que ora pouco e que também pouco recebe. Porque quando você ora muito, muito você recebe. Se a sua e a minha vida é de mediana oração, então as nossas respostas também serão medianas. E se são de pouca oração, será de poucas respostas. Esta igreja, ou essa geração de igreja, é uma igreja que ora pouco e quer muito. Ora pouco e recebe pouco, ainda que queira muito. Porque orar vai mais além daquilo que nós temos como prática de dobrar os joelhos e dizermos algumas palavras. Oração é um diálogo com Deus. Oração é um pleito apresentado coordenadamente diante da presença de Deus. Nunca é demais orar. A Bíblia diz que orai sem cessar. Então eu e você precisamos estar constantemente em oração. Não tem espírito de oração, irmão. Os irmãos ficam em espírito de oração. Não existe isso. Existe oração no espírito. Agora, espírito de oração não existe.
Então, quando você fala para alguém, os irmãos fiquem em espírito de oração, era como se você tivesse um botão aí que toca nele, o seu piloto automático, para você já ficar em oração. Isso não existe. Então, qual é a oração do Espírito? A Bíblia apresenta que a oração do Espírito é orar em outras línguas, em outro idioma. Aquela oração que o Espírito Santo te colocou para orar no dia que você foi batizado no Espírito Santo e depois continuou orando. Por que oramos pouco? E por que recebemos pouco? Oramos pouco porque, na verdade, nós não estamos conscientes do poder da oração. Oramos pouco porque nós não temos vocação para orar. Oramos pouco porque o nosso amor para com o nosso Deus também é pouco. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos sempre estar falando com aquela pessoa. Aqueles que estão aqui, que lembram da época do namoro, lembra? Ficavam desesperados para poder ver a pessoa amada, para poder conversar. Nunca tinha fim o assunto. Sempre estavam falando, sempre estavam conversando. Então, demonstrava que a gente tinha um certo amor e uma certa afinidade com aquela pessoa. Quando nós não temos esta prática de oração, então nós temos um pouco de amor para com Deus e falamos com Ele também pouco, não o suficiente. Agora, meus irmãos, a nossa oração, ela não tem poder, porque ela, na verdade, se tornou a diferença da nossa oração para a reza do catolicismo, está no fato de que eles lá dirigem as suas orações ou as suas devoções a um certo santo. Nós ficamos só repetindo. Você muitas vezes dobra o joelho ao lado de um crente e ele passa o tempo todo dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que ele não tem argumentação de oração para falar com Deus. E ele fica só aí sim, no piloto automático, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E isso não é orar, isso é louvar a Deus. Orar é apresentar a Deus uma necessidade, a oração por intercessão, oração por petição, oração por confissão e oração por ação de graça. Então você tem 4 tipos de oração para que você possa entrar e falar com o teu Deus. Não importa em que posição ela está, importante é começar a orar, por mais que seja simples. Nesta passagem, nós encontramos pelo menos 5 características de uma oração poderosa. Eu já disse aos irmãos que a oração poderosa é aquela que tem resposta. A oração poderosa é aquela que tem resposta. Oração sem resposta significa que não alcançou o objetivo. Então eu e você precisamos orar, mas nós precisamos também ter resposta. Quantos dos senhores acreditam que Deus responde a oração? E o problema sempre não está do lado de cá, ou está do lado de cá, ou do lado de lá. Sempre o problema está do lado de cá. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados. E a sua mão ou o seu braço não está encolhido. Ele está com os ouvidos abertos. Neste exato momento, ele está com os ouvidos abertos. O seu braço está estendido. O desejo dele é atender você na sua oração. Agora, o problema é que a nossa oração não alcança o objetivo. Ou outras vezes a gente oramos tão rápido, somos tão velozes na nossa oração, que o anjo não consegue nos encontrar de joelho. Você começa a orar e imediatamente o Deus fala, vai, leva a resposta, mas vai rápido, porque tem que aproveitar que são 5 minutos só que ele fica de joelho. E aí o anjo vem naquela velocidade e de repente se enrosca pelo caminho, como aconteceu com Gabriel. Enroscou pelo caminho, quando chega já não te encontra lá no lugar da oração. Então a nossa oração muitas vezes é muito rápida. A nossa oração muitas vezes é automática.
A nossa oração, muitas vezes, é um desencargo de consciência, é um esparadrapo. A gente coloca aquilo lá, dizendo orei, e na verdade não é oração. Vamos aprender com os nossos irmãos. É bom aprender com o povo de Deus, porque o povo de Deus tem muitas lições para nos ensinar. A igreja, aqui no caso de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, fora a igreja que nasceu no capítulo 2, quando Pedro prega o primeiro sermão, e a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Isso é registrado nesse livro histórico da igreja, conhecido como Atos dos Apóstolos. São os atos, aquilo que os apóstolos fizeram em nome de Jesus e por Jesus e com Jesus. Lucas era companheiro de Paulo. Paulo o nomeia como Lucas, o médico amado. Nós encontramos 2 livros de Lucas. Ele é o único não judeu que escreveu livros bíblicos. O seu evangelho, ou o evangelho que leva o nome dele, Evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. É importante que quando você estiver lendo a Bíblia, eu espero que você faça com frequência, e você chegando no livro ou no Evangelho de Lucas, ao terminar o Evangelho de Lucas, você já pula diretamente para o livro de Atos, porque Atos é a continuação do livro de Lucas. Então, quando você vai de Lucas para Atos, você vai ter uma narração coordenada dos fatos subsequentes. Aí você volta depois e lê o Evangelho narrado por João. E ao terminar de ler o Evangelho narrado por João, é importante que você já comece a ler as 3 cartas de João e, consequentemente, o Apocalipse, porque é de um só autor e você vai conseguir captar a linha de pensamento deste autor. A Bíblia, ela não está cronologicamente colocados os livros dentro dela. Então você precisa ter uma afinidade com a Bíblia para que você vá colocando os livros cronologicamente, para que você tenha uma narração coordenada dos fatos, um subsequente, cronologicamente, será mais fácil para o seu entendimento. Aí você me pergunta, mas então por que os livros não foram colocados cronologicamente? Bom, o Espírito Santo, ele é o grande inspirador da palavra de Deus, e ele assim o quis, e assim está. E louvado seja Deus que nós temos a Bíblia, assim como ela é. O importante é que nós, quando queremos aprender mais, nós devemos laborar mais no estudo. Então, Atos é escrito por Lucas, e Lucas escreveu para um novo convertido chamado Teófilo. E Lucas chama ele de excelentíssimo. Parece que aquele Teófilo era de uma casta nobre, um grego nobre. E provavelmente fora ele que patrocinou os escritos para Lucas, porque produzir um evangelho como o de Lucas e também um livro como Atos dos Apóstolos, naquela época, requeriria uma grande soma de dinheiro. E os discípulos e cooperadores do Evangelho, eles não eram abastados economicamente. Então, provavelmente, Teófilo foi o patrocinador, um novo convertido que, quem sabe, se converteu através do ministério de Paulo, ou até mesmo de Lucas ou de Barnabé, e agora ele financia. No Evangelho, nós encontramos Lucas dizendo que ele fez uma investigação acurada de todos os fatos referentes à vida, à obra, à morte e à ressurreição e à ascensão de Jesus. Ele coloca coordenadamente. Dos evangelhos, como literatura, não existe nenhum deles semelhante ao de Lucas. E o livro de Atos é de uma maestria tremenda de um narrador de história. Ele narra vividamente os fatos acontecidos ali. Lucas, este homem que era um médico, conhecedor da medicina, claro que nós não vamos comparar o médico daqueles dias com o médico de hoje. Os conhecimentos ainda estavam engatinhando. Hoje a medicina está ultramente avançada com relação à medicina daquelas épocas. Mas Lucas
tinha tido a oportunidade de se formar em medicina na época. Ele tinha conhecimento. E ele se converteu e tornou-se um colaborador de Paulo. Paulo até disse que ele é o irmão que recebe louvor de toda a igreja da Ásia. Um homem exemplar. Alguns dizem que Lucas era o responsável de levar a coleta que era recolhida nas igrejas para os pobres de Jerusalém. Outros dizem que ele foi um dos homens que mais pregou o evangelho após a morte de Paulo. Isso são dados de conjectura. Mas, meus irmãos, o mais importante é que ele deixa registrado os primeiros dias da igreja. E ele mostra para você e para mim uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja onde as coisas aconteciam. Tinham seus problemas, porque aonde tem gente tem problema. O único lugar que não tem problema é no céu. E também no cemitério. Esses são os dois lugares que não tem problema. Mas nos demais lugares, chegou gente, tem problema. Porque as pessoas trazem consigo os seus problemas. A igreja primitiva tinha problemas. Na igreja primitiva, por exemplo, tinha mentiroso. Na nossa igreja hoje em dia não tem, né? Mentiroso não tem. Não, né? Na igreja primitiva tinha. Lembra do Ananias? Ananias e Safira? Tinha mentiroso. Na igreja primitiva tinha até crente meio macumbeiro. Lembra daquele Simão mágico? Que queria comprar o dom do Espírito Santo com uma graninha? Na igreja primitiva. Então a igreja tinha esses problemas. Tem uns crentes de hoje que dizem, como eu gostaria de ser crente da época da igreja primitiva. E a gente olha para a vida dele e fala, ele vai estragar a igreja. Ele vai estragar a igreja. Para ser crente da igreja primitiva, você também tem que ser um crente de ideias primitivas do evangelho. Então, uns dizem a igreja primitiva era melhor do que a igreja atual. Não, a igreja é uma só. O dono da igreja é um só. Eu acredito até que a igreja de hoje, ela é mais militante do que a igreja primitiva. Porque se você analisar a população mundial da época com a população mundial de hoje, se você analisar o avanço do evangelho hoje com o evangelho daqueles dias, na verdade falta muito para ser alcançado. Mas a população mundial também tem triplicado durante esse tempo. Falta muitos lugares para ser alcançado. Mas a igreja está batalhando. Naqueles dias havia um evangelho somente em um idioma, que era o grego. E ainda o grego koiné, que era a língua do mercado, a língua do povo. Hoje, o evangelho está traduzido em aproximadamente 200 idiomas, sem contar os dialetos. Parte do evangelho está traduzido em muitas linguagens indígenas. Até um tempo atrás eu tinha o Novo Testamento na língua dos Chavantes. Então, o evangelho, ele tem se disseminado de uma tal forma. Hoje, por exemplo, no Brasil, ninguém pode dizer que nunca ouviu falar do evangelho. Todos têm ouvido falar do evangelho. Através da internet, através do rádio e através da televisão. Quando eu estava no Amazonas, lá no meio da selva, a gente escutava o evangelho por aquela rádio HCJB. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa rádio, mas no meio da selva é a rádio que mais se ouve o evangelho através daquela rádio. E a sua antena está lá em Quito, no Equador. E desde lá é transmitido para todo o continente americano, meu irmão. Uma potência de rádio. Por evangélicos. E eu não estou falando de evangelástico, não. Não estou falando de gente que aproveita os meios de comunicação para surrupiar dinheiro. Eu estou falando de gente séria, honesta, que abre a Bíblia e tem o prazer de trazer uma mensagem para alcançar o coração do seu semelhante.
Então o evangelho tem prosseguido. Agora, aprender com os nossos irmãos é um grande privilégio nesta noite. Como que eu posso fazer então oração poderosa? Se eu vou para a Bíblia, nós encontramos algumas características destas orações. O versículo 24, por exemplo, diz assim: ouvindo isso, unânimes. Uma oração poderosa tem que ter unanimidade. Se não houver unanimidade, não torna poderosa. Jesus disse: se dois concordarem na terra, será feito nos céus. O que significa então unanimidade? E significa movidos por um só propósito, um só objetivo, um só pensamento, um só sentimento, um bem comum. Isso está unânime. O grande problema da igreja odierna é a sua fragmentação. É uma igreja fragmentada. Cada um procura o seu próprio interesse. A nossa oração, muitas vezes, dá até vergonha. Deus até tampa o rosto e fala: puxa vida, não sei como esse rapaz tem coragem de estar orando um negócio desse. Nós nos preocupamos só conosco. Nós pensamos que o mundo gira em volta de nosso umbigo. E a nossa preocupação é conosco. Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me dá um carro novo, Deus me dá um apartamento, Deus me dá isso, Deus me dá aquela menina dos olhos verdes. E se não for dos olhos verdes, pode ser dos olhos pretos mesmo. Nós somos assim. Nós somos individualistas em nossas orações. Não há unanimidade na nossa oração. Nós não temos um propósito comum. A coisa mais difícil é levar os crentes a orarem por um só propósito. Quando a gente diz: irmãos, nós vamos fazer uma oração esta semana pela família. Aí a gente já pensa: minha família. Eu vou orar pela minha família. A gente esquece que o nosso irmão também tem família. Enquanto eu oro pelo outro, Deus cuida da minha. Enquanto eu estou intercedendo por alguém, Deus está cuidando de mim. Eles estavam unânimes. Estavam tão animados pela ousadia de Pedro e João, pela forma como eles tiveram aquele denodo. Pedro e João apanharam, levaram uma coça, e foram proibidos a falarem no nome de Jesus. E Pedro disse: vocês então julguem. O que devemos fazer? Obedecer a Deus ou aos homens? Porque nós não podemos deixar de falar e testificar daquilo que temos visto e ouvido. E quando eles chegaram lá na igreja, lá no lugar da reunião, do culto, com as costas fervilhando, mas chegaram cheios de felicidade, e chamou os irmãos, mas você precisa de ver que coisa linda, a gente toma uma coça ali no nome de Jesus. Se fosse uns crentes de hoje, eu não quero nem saber de passar na porta da igreja mais, não, já estou rasgando a minha credencial. Não, você não é pastor? Não, que é isso, eu só estou passando aqui. E por que você está de paletó e gravata? Não, estou indo no sepultamento que vai ter ali. Que diferença. Irmão, nós não estamos dispostos a sofrer nada. Falar de Jesus hoje, nós já oferecemos só o bem bom. E Jesus disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, irmãos, Jesus não prometeu vida boa para ninguém. Ele prometeu foi sofrimento, perseguição, angústia. Mas hoje nós estamos numa vida tão macia, tão gostosa, que a gente não tem perseguição. E o crente, quando não tem perseguição, quando não tem problema, acontece o que acontece com muita gente, com a igreja de Laodiceia. Ele se torna um crente morno,
apático, sem vida. É o crente de cima do muro. Você já deve ter ouvido contar a história do muro, né? Que tinha um crente que ficava em cima do muro. Ele não descia nem para o lado de Jesus e nem para o lado do diabo. E Jesus fazendo aquela maior campanha: desça para o meu lado, vem para cá, eu vou te ajudar, eu serei contigo. E nada dele descer, o diabo calado, não dizia nada. E Jesus insistindo: desce, desce para cá, desce para o meu lado. O diabo não falava nada, e um anjo se invocou com aquilo e perguntou para o diabo: e por que você não fala nada? Ele disse: porque o muro é meu. Então, se você é um crente de cima do muro, não se esqueça quem é o dono do muro, tá? Ele não vai fazer nem campanha para você descer, pode ficar lá em cima. Esse muro é meu, né? Parece aquela música do pessoal do Rio de Janeiro: esse mar é meu, vira o seu barco para lá, né? Então, meu irmão, nós precisamos tomar um posicionamento. Eles estavam unânimes em oração, porque eles viram ali a ousadia de Pedro. Quando há unanimidade, não existe divisão. Os pleitos, os ciúmes, as contendas, as mesquinharias, isso vem através da falta da união. A leitura que tivemos nesta noite fala de um corpo com a unidade dos seus membros. Então o olho não pode dizer que porque ele não é boca, ele não é do corpo. Não, cada um tem o seu valor dentro do corpo. Até o dedo mindinho, se cortar ele, você vai ver, sentir a falta dele. Então todos nós temos o nosso valor, e nós precisamos estar unidos com um só propósito. Você já imaginou se as pernas não obedecessem o cérebro? O cérebro dissesse: vamos ao centro, e a perna disse: eu não vou. E aí? Ou então o cérebro dissesse: olha para aquela flor, e o olho fala: eu não olho. A igreja tem sido isso. Jesus diz: faz isso, nós dissemos não. Faz aquilo, nós também dissemos não. Aí Jesus diz: mas que corpinho ruim de andar com ele. Esta tem sido a tônica da igreja na terra. As contendas impedem o agir de Deus poderosamente na igreja. Uma igreja fragmentada não experimenta o poder de Deus, mas experimenta o poder da contenda, da mentira, da fofoca, do desvário. Aí, irmãos, se tornam presas fáceis de Satanás com ensinos errôneos. Se fia debaixo de qualquer ranchinho de profeta que aparece, se adere a qualquer tipo de campanha, 7 mergulho na fornalha de fogo. Eles fazem qualquer negócio para poder conseguir alguma coisa, porque eles não têm unidade. Mas uma igreja unida, quase que eu digo que jamais será vencida. Uma igreja unida, irmão, um povo unido, com um só propósito: reunir e fazer um clamor, unânimes. Eles fazem com que os céus se inclinem em direção a eles. Eles fazem com que os céus olhem para eles com um olhar especial. Deus diz: é o meu povo que está clamando, é a minha igreja que está clamando, e eles estão unidos em um só objetivo. Aleluia. Como fazer oração poderosa? Eles oraram com discernimento. Olha o versículo 24 que diz assim, no capítulo de número 4: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido.
O versículo 27 disse: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles aqui estão orando, mas eles estão orando com discernimento. Eles estão citando o Salmo de número 2, o Salmo de Davi. Eles estão entendendo que o que está acontecendo é o que já estava vaticinado no Antigo Testamento. Que os reis da terra se levantariam contra o Filho de Deus. E subsequente contra todos aqueles que estivessem aderido à doutrina do Filho de Deus. Eles estão entendendo que o que está vindo sobre eles sabiam que era por intermédio de algo vaticinado já. E é lindo aqui que eles estão usando a Escritura na oração. Eles estão citando a Escritura na oração. E é tão gostoso, irmão, quando você começa a orar e você começa a citar as Escrituras. Ó Senhor, da mesma forma como o teu servo orou, e você conhecer a oração daquele servo e fazê-la. Ou então citar um texto bíblico. Por quê? Porque a palavra de Deus é a autoridade suprema sobre questões de vida, regra, fé e prática. Eles estavam tendo discernimento. Souberam discernir a circunstância em que estavam vivendo. Qual era a circunstância? Perseguição. Interessante que aquela perseguição não fez com que eles freassem. E a oração deles, vocês podem ver, que em nenhum momento eles pedem para Deus tirar a perseguição. Em nenhum momento eles pedem para Deus tirar os problemas. Preste atenção na oração deles. Ao contrário. Eles estão dizendo, nós não estamos nem aí com a perseguição, nós queremos é poder para anunciar a palavra. Hoje em dia, irmão, só porque o vizinho da sessão de serviço me olhou com o olho atravessado, eu já vou pedir a conta porque estou sendo perseguido. Só porque o professor me deu uma nota vermelha, porque eu errei 10 questões, eu já estou sendo perseguido. Não, meu irmão. O escritor aos Hebreus disse, ainda não sofreste nem até o sangue combatendo pelo Evangelho. Nós, na verdade, não fomos nem perseguidos, meu irmão. Ao contrário, hoje nós estamos encontrando crente perseguindo o pessoal. O que está de crente perseguindo os outros, meu irmão? Perseguindo a bênção do outro, perseguindo a casa do outro, perseguindo a vida do outro. É lamentável, mas esta é a questão hoje da igreja. De perseguidos, nós passamos a ser perseguidores. Invertemos, né? A Bíblia disse que Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Nós não, nós de perseguidos, hoje nós estamos perseguindo, né? Só quem persegue não é a ovelha, quem persegue é o lobo. E as igrejas hoje estão com poucas ovelhas, e muito lobo, e coitadinha das ovelhas são devoradas, né? Dentro da igreja. Eles não estavam preocupados com aquela situação. Quando as orações têm que ver com os interesses de Deus e não os nossos, Deus abençoa a oração. Se a minha oração tem a ver com os interesses de Deus, eu já tenho 50% garantido. Mas se a minha oração só tem a ver com os meus interesses, bom, eu acredito que Deus deve ter lá nos céus um fichário, e ele puxa a oração e fala, bom, vamos ver. Não, põe lá no último lugar. Puxa outro, põe lá no último lugar. É um tal de passar para o último, né? Por quê? Porque não coincidiz com os interesses dos céus. Uma oração abençoada é aquela que ora os interesses de Deus. Qual é o interesse de Deus? Lembra da oração de Jesus? Lá no jardim do Getsemani? Ele dobra o joelho e tem uma visão do que está por diante. E ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas imediatamente
Ele vê que a oração que ele está fazendo está fora dos interesses de Deus. E ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Orar pelos interesses de Deus é orar contra a nossa própria vontade, é orar contra o nosso próprio comodismo, é orar contra o nosso próprio deleite. Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão. Isso é orar. Agora, quando eu oro só pelos meus interesses, fique tranquilo, a porta dos céus fica pesada. Você pode orar e a porta não abre. Mas quando você ora pelos interesses de Deus, tem um anjo lá, irmão. Tem um anjo lá, irmão. E ele tem um vidrinho de óleo, sabe aquele óleo Singer? E ele vai lá e coloca, e a porta abre rapidinho. Mas quando você ora pelos seus interesses, tem outro lá, irmão. Só para jogar água, para poder prender a fechadura. E não abre mesmo. Por que as nossas orações não chegam aos céus? É porque nós oramos pelos nossos interesses. Nós estamos preocupados conosco. E enquanto Deus está preocupado com o seu reino. Nós estamos preocupados com a nossa casa, enquanto Deus está preocupado com o seu reino. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas virá por añadidura. Ele prometeu isso. Quando eu e você buscamos em primeiro lugar. Não andeis inquieto por coisa alguma. Não andeis preocupado com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, com o que é vez de calçar. Não andeis preocupado se vai ter dinheiro para a pintura do cabelo, para a chapinha, para o esmalte. Não andeis preocupado se tem dinheiro para fazer um implante capilar. Não andeis preocupado por coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar. Jesus disse: por todas estas coisas os gentios vivem, mas não são assim com vosotros. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que deve vir primeiro na minha vida? Os interesses do reino. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, foi o que disse Paulo. E quando Cristo vive em mim, a vontade suprema é dele, o desejo primário é o dele, é para ele, é com ele, é por ele, é dele e para ele, louvado seja o Senhor. Eles não estavam interessados neles, eles estavam interessados no reino. Como fazer oração poderosa? Orando de forma definida e concreta, não devagar, ou devagar, não é devagar na questão de velocidade, mas devaneio. Sabe aquela oração? Tem umas orações que dá graça, né? Eu me lembro que lá onde eu estava estudando, um dia nós estávamos orando numa vigília, e dali a pouco começou um menino a abrir a boca, fechar a boca, abrir a boca, e nós estamos lá orando, ele abre a boca, aí de repente tem aquele momento do silêncio, e ele começou a orar: Senhor, tem misericórdia de Satanás. Isso sem contar aquele que estava orando e disse: Senhor, te agradeço porque o Senhor me fez glorioso. Mas, meu Deus do céu, umas oração, irmão, que dá até medo. É mais reza de São Cipriano, né? Coisa dessa natureza, tranca-rua, Zé Caveira, Zé Pilantra, coisa assim. Isso não é oração. Orar concretamente. O que é orar concreto? É algo que tem começo, meio e fim. Você sabe o que você vai falar com Deus. Se existe um ser ocupado nesse universo, chama Deus. Ele não tem tempo a perder, ou sim? Você acha que ele vai perder tempo? Ai, Senhor, pastor, dá para o senhor orar pelo meu cachorrinho? Nesse mundo em que nós estamos vivendo, que cachorro tem mais valor do que gente, e tem uns crentes aí que estão idolatrando o cachorro. Esses dias passei por uma senhora com um cachorro feio, parecia mais aquele Severo.
E ela dizia, vem filhinho, vem. E eu dizia, meu Deus do céu. Aí lembrei da minha mãe que contava a história da coruja, né? Que encontrou o gavião e disse, olha, tem 3 bichinhos lindos lá no oco do pau. São os meus filhos, você não come. O gavião assentou lá e viu aqueles monstrinhos. Né? E disse, isso não é da comadre coruja, está muito feio, e ó. Comeu. Irmão, os interesses do reino tem que vir em primeiro lugar. Como é que deve ser uma oração concreta? Se você não sabe fazer, peça ao Espírito. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então diga, Espírito Santo, eu gostaria que o Senhor colocasse no meu coração alguma coisa pelo qual eu devo orar. E não tenha pressa de levantar dali não. Se você falar isso ao Espírito Santo, fica ali que ele vai trazer um tema para você começar a orar. Aí você vai começar a orar. Vai começar a orar. Irmão, eu já orei por gente que eu nunca vi na vida. Nunca vi. Eu orei por eles. E foi uma coisa interessante que eu nunca senti tanta presença de Deus como naquele dia. E orando por uma pessoa que eu não sei quem é. O Espírito Santo vem nos auxiliar na hora da nossa oração, quando nós queremos orar pelos interesses do reino. Eles não pediram para escapar das perseguições, dos flagelos, do sofrimento. Pedro podia ter dito para João, ó, João, vamos ficar de bico de siri, ninguém mais prega nada, ninguém fala mais no nome de Jesus, porque você viu, as varadas são 40 menos uma, são 39 varadas, não tem costas que aguente. Então, João, vamos ficar caladinho, vamos ficar aqui na igreja dando glória a Deus, aleluia mesmo, nem sai lá fora, né? Tem crente que passa, irmão, a vida toda, 365 anos, como crente, e ele nunca deu nem um arranhãozinho nas costas de Satanás. Ele não fez nada. Mas tem outros, irmãos, que de quando em quando ele solta a raposa na seara de Satanás, e com as caudas pegando fogo. Ele vai fazer ar livre, ele vai evangelizar, ele vai distribuir folheto. Irmão, ele vive chutando a canela do cão, de raiva, mas mostrando o evangelho para as pessoas. Se você não quer ser perseguido, continue assim. Se você quer ser o crente politicamente correto, continue assim. Mas agora, se você quer ser um cidadão do reino, é diferente. É diferente. O cidadão do reino é como Jeremias: estou cansado de sofrer, não quero mais falar no nome, mas quando eu penso em fazer isso, é como fogo nos meus ossos. É diferente. Há 3 pedidos concretos que eles fizeram. Primeiro, que fossem cheios do poder do Espírito Santo para enfrentar os perseguidores. Então o Espírito Santo ia encher eles de poder, e eles iam ser Sansão, matando 1000 com uma queixada, nada disso. Porque você, sem o poder do Espírito Santo, você é uma pessoa covarde, um crente covarde. Um crente sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, ele é esse tipo de crente que você conhece aí. Ele tem mais fé no horóscopo do que na Bíblia. Ele está mais preocupado de saber, no dia da virada do ano fantástico, com aquele pessoal com a bola de cristal, com a carta de tarô, o que eles vão dizer para o próximo ano, do que a Bíblia. E o fulano falou, o Walter Mercado falou, a mãe falou também. E sai acreditando em tanta baboseira, irmão. Ou então o profeta lá falou, o pregador lá falou. Irmão, mas quando você lê a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor. Aí sim, meu irmão. Se Deus falou, Ele vai te dar poder, autoridade, para você enfrentar os perseguidores, os algozes, aquele que se levantam contra você. Mas você não vai contra ele para brigar, você vai contra ele com a palavra, mostrar a ele o caminho da verdade, o caminho que é Cristo Jesus.
Outra coisa que eles pediram, que fossem cheios do poder para enfrentar os perseguidores, que Deus tomara conta da situação enquanto eles estivessem testemunhando. Estava todo mundo armado para matar, para chicotear, para bater, e eles disseram: Senhor, toma conta dessa situação, enquanto nós, os teus servos, estaremos testemunhando. Nós não vamos parar de testemunhar, nós não vamos parar de falar, nós não vamos parar de pregar, não importa quem se levante, não importa quem venha, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo brevemente voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Terceiro, na oração deles, que o Senhor os usara como instrumento de bênção àqueles que lhe perseguiam. Que eles fossem um instrumento de bênção para aqueles que estavam perseguindo a eles. Senhor, usa os teus servos. Era o que ele estava dizendo. Usa a gente. Olha o que ele diz no versículo de número 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ele disse: olha, Senhor, nós vamos sair por aí, tem tantos perseguidores, mas enquanto a gente estiver pregando, o Senhor esteja curando. Enquanto nós estivermos pregando, o Senhor esteja salvando, libertando, fazendo a tua obra. Um crente disse para mim: pastor, por que não tem mais endemoniados na igreja? Irmãos, os demônios agora estão sociais. Irmão, os demônios estão sociais. A igreja já não tem mais a oração de poder. Disse: maravilha, aqui eu estou, daqui ninguém me tira, né? Tranquilo. Por que não acontece mais cura, pastor? Os crentes foram colocados na igreja para curar os que não são crentes. Aí você fala: os que estão enfermos, vêm à frente. A Bíblia diz: orai pelo enfermo, né? E aí vem mais crente enfermo. Um incrédulo vem num culto uma vez, e no final do culto alguém perguntou para ele: você não quer aceitar Jesus como Salvador, fazer parte da igreja? Ele disse: eu não. Ele disse: mas por que você não quer? O pastor perguntou: quem estivesse enfermo fosse à frente, foi toda a igreja lá, eu vou ficar enfermo também. Aleluia. Diga amém. Ou ai, ai, ai. Oraram com um grande risco. Por amor ao Senhor, não vacilaram em arriscar as suas próprias vidas. Eles sabiam que ao sair lá fora, a morte estaria esperando eles. Eles sabiam disso. Mas eles não iam ficar trancados. Eles ficaram trancados quando Jesus morreu. Os apóstolos se reuniram na casa e fecharam a porta. Mas quando o Espírito Santo desceu, a primeira coisa que eles fizeram foi abrir a porta. Caiu fogo lá dentro da casa, irmão. Foram batizados no Espírito Santo. O povo correu tudo para junto daquela porta. E abriu-se a porta e Pedro abriu a boca. E os céus abriu, o coração do povo abriu, e aquelas almas foram salvas. Porque aonde há poder de Deus, não tem porta fechada. Onde há presença de Deus, a porta não vai ficar fechada. Se no meu e no teu coração tem poder de Deus, a nossa boca não vai ficar fechada. Não vai. Haverá algo a dizer. Irmão, o povo está aí fora, esperando da gente. Eles querem uma resposta nossa. Eles olham assim assustados e dizendo: mas é isso daí? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê mais um irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: esse povo foi embora para Sião. Aí o crente diz: eu não preciso gritar, dá vergonha de gritar, esse negócio de dar glória a Deus, esse negócio de dar aleluia. Não, as pessoas, meus vizinhos não precisam saber que eu sou crente, e já nem Bíblia não traz mais.
Já não anda com Bíblia, já não testifica que é crente. Lá na escola ninguém sabe que ele é crente, no trabalho ninguém sabe que ele é crente, a vizinhança não sabe que ele é crente. Não. E quando pergunta, você tem cara de crente? Ele diz, só a cara, mas o coração não é não. Irmão, o povo de fora, o povo do mundo está dizendo aonde estão. Aonde estão? Quando acontecia de um demônio cair por lá pela vizinhança, já sabia. Busca lá na casa do irmão Guilherme. Vai lá buscar ele. Busca o fulano, busca o Bertano. Vai na igreja do Bertano. Mas hoje em dia, quando fica enfermo, vai lá na igreja. O sujeito foi na igreja, doente, tinha só o dinheiro para comprar a receita que o médico tinha passado, e na hora da oferta o pastor ainda pegou o dinheiro dele. E no final disse, vou orar e Jesus vai te curar. Orou e nada. Aí ele voltou para casa sem dinheiro, de a pé e doente. Foi assaltado. Essa tem sido a história de muitas igrejas. E por que eu louvo a Deus pela vida da Assembleia de Deus? Você pode ver, irmão, naquele lugar onde até Jesus tem dificuldade de chegar, só vai com guarda-costas. Lá tem uma Assembleia de Deus. Está lá, é um lugarzinho difícil. Boca de fumo aqui, boca de fumo daquele lado, prostituição do outro lado, e bares para um lado, para o outro, mas lá tem um salãozinho pequenininho, xoxinho, com uma placa dizendo Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. Tem um irmão lá cantando o hino 15, falando que Jesus salva, falando do Bartimeu, do Zaqueu. Por quê? Porque o nosso desafio é ser testemunhas de Jesus nessa terra de trevas. Sabe o que eles queriam ser? Crentes abrasados para um mundo em trevas. Crentes de fogo para um mundo em trevas. Crente de fogo dá uma segunda interpretação, né, irmão? De fogo do Espírito, viu, irmão? Porque tem uns crentes que andam de fogo. É fogo puro, meu irmão. E anda até com aquela placa bem no peito, dizendo, inflamável. Graças a Deus que aqui tem também, viu, irmãos? Mas Jesus vai trocar isso daí pelo vinho novo, né? Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Oraram com grande risco. Seus pedidos envolviam em maiores perigos. Eles não disseram, diminua o perigo, diminui a perseguição. Não, eles disseram, aumente o poder. 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 Estão perseguindo. Aumente o poder. Aumente o poder. Aumente o poder. Aumente o poder. Era isso que eles pediam. Senhor, não mata os perseguidores. Senhor, não acabe com a perseguição. Aumente o poder, Senhor. Aumente este poder. Se você está perseguido, meu irmão, é uma boa hora para Deus aumentar o poder do Espírito Santo na tua vida. Ele vai aumentar este poder. A perseguição te leva a orar mais, a pedir mais poder. Oh, glória a Deus. E estavam dispostos a ser leais e dar as suas próprias vidas pelo Senhor. Irmão, e a Bíblia diz, tendo eles orado, tremeu o lugar, e todos foram, irmãos, a palavra deles era irresistível, e ouvindo isso, compungiram em seus corações, e perguntaram, que devemos fazer, irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos do vosso pecado, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus, porque a promessa é para vós, para os que estão perto e para aqueles que estão longe, e para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Ah, meu irmão, aí você diz, Deus mudou, pastor, Deus agora também está moderno como a igreja. Deus é o mesmo. O hino diz, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei.
Ele é o mesmo hoje, ontem, amanhã, ano que vem. Aquele povo era predileto ou privilegiado? Não. Hoje pode acontecer o mesmo comigo e com você. Fique em pé, por favor. Aleluia. Eles estavam dispostos. Oraram até receber. Oraram com êxito. A gente diz, eu já orei tanto, pastor. Então tem alguma coisa errada. Ou você está orando errado, ou você está orando a um Deus errado. Porque ninguém orou tanto que fazer orações poderosas. Orações que têm a resposta. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos. Espírito Santo, o Senhor é o auxiliador nosso para as orações. Orar como convém, nós não sabemos. A nossa oração, Senhor, é palha, é feno, é madeira e madeira que faz fumaça ardida. A nossa oração, Senhor, muitas vezes não passa do teto da nossa casa. A nossa oração muitas vezes não tem poder algum, não toca a lugar nenhum, não chega a lugar algum. A nossa oração muitas vezes não tem propósito, não tem objetivo. Na verdade, Senhor, nós não sabemos orar. Nós viemos humildemente diante da Tua presença, pedir que venha nos ensinar a orar de uma maneira, Senhor, que a nossa oração possa tocar aos céus, que a oração possa chegar ao trono de Deus, tocar o coração de Deus. Senhor, que nós como igreja possamos saber orar de uma tal forma, que o enfermo ao entrar dentro dela pode ser curado pela Tua presença. Que nós possamos saber orar de uma tal forma, Senhor, que nem uma seta maligna de Satanás atinja, Senhor, a nossa família. Que nós possamos, Senhor, saber orar de uma tal maneira, que as desgraças, ó Senhor, os reveses que venha, de uma forma, Senhor, solapante, é freado diante de nossas vidas. Que nós possamos saber orar de uma tal forma, que a porta possa estar fechada, mas que pelo poder da oração ela se mova. Que nós possamos orar de uma tal forma, Senhor, que venhamos colocar em retirada o poder. Aumente o poder da Tua igreja, aumente a autoridade da Tua igreja. Oh, Darimanamasori andarai. Aumente o poder, Senhor, aumente o poder, aumente o poder, Senhor, aumente o poder, faz ferver o nosso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Louvamos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti nesta noite. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que vem. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos.